Olá, amados, a paz do Senhor Jesus. Você está no canal Bíblia em Ação. Hoje nós iremos estar trazendo a introdução da segunda lição desse segundo trimestre, que estamos aprendendo sobre o tabernáculo, símbolos da obra redentora de Cristo. Então, a primeira lição nós aprendemos o tabernáculo, um lugar da habitação de Deus. E nessa segunda lição nós iremos estar aprendendo sobre os artesãos do tabernáculo. Quem construiu o tabernáculo, né? É o que nós iremos estar aprendendo nessa segunda lição. Seria bem interessante que o professor da escola dominical, ele iniciasse a aula, ele fazendo essa pergunta, né? Quem foi que construiu o tabernáculo? Para ver se as pessoas estão atentas, se leram a lição, ou se pelo menos sabe o nome dos dois principal personagem que Deus ele chamou para a construção do tabernáculo, da tenda móvel, que seria o tabernáculo que aprendemos na primeira lição. Então seria interessante fazer essa pergunta, essa indagação logo de começo, para perguntar se os irmãos sabem quem foi que construiu o tabernáculo, qual o nome dos dois que construíram essa obra que nós estudamos na primeira lição. E é claro que eles vão ter de antemão, se leram a lição, que vai ter que ler a lição para primeiro descobrir, porque logo no texto aqui, no texto áureo, não aparece o nome dos dois que foram os construtores do tabernáculo. Na verdade prática também não fala, né, do nome dos dois, né? Então, na introdução, se nós formos ver, nós não vamos encontrar o nome dos dois na introdução da lição. Nós vamos encontrar o nome dos dois no primeiro ponto e no primeiro tópico da lição, né? Então é onde nós iremos encontrar o nome deles. E é claro que nós vamos encontrar também o nome dele na leitura bíblica em classe, que se lê com toda a igreja, né? Então, se ele prestarem bem atenção, vão descobrir logo de antemão o nome dos dois. Agora, é bom frisar e trazer uma definição do nome, o significado do nome de cada um dos dois, né? Depois que descobrirem quem é, né? Se eles falarem, conseguirem descobrir que é Bezaleel, né? Ou que é o nome dos dois, Aholiabe, né? Bezaleel e Aholiabe, que é os dois a qual Deus ele chama, né? Que nós encontramos lá em Deuteronômio, capítulo número 31, e o versículo de número 2, que diz assim: eis que eu tenho chamado por nome a Bezaleel, filho de Iri, filho de U, né? Da tribo de Judá. E diz ainda o versículo 3, e enchi do Espírito de Deus, no tocante à sabedoria, ao entendimento, à ciência e todo ofício. Então, o primeiro a Deus chamar é por nome de Bezaleel, né? Nós encontramos em Deuteronômio capítulo 31 e o versículo de número 2, que Bezaleel, filho de Uri, né? Filho de U, da tribo de Judá. Então temos essas informações desse homem. Mas uma informação mais que o professor ele pode trazer, ou que nós podemos trazer para a sala de aula, é o significado do nome de Bezaleel. O que é que o nome Bezaleel significa, né? O que é que o nome Bezaleel significa? O primeiro nome, como eu já disse, a ser escolhido por Deus, era um descendente da tribo de Judá. Ou seja, o que? O que nós observamos, ele era um judeu, né? Bezaleel, ele era um judeu porque ele era da tribo de Judá. A própria palavra diz: eu escolhi Bezaleel, filho de Uri, né? Uri, filho de U, da tribo de Judá. Então Bezaleel, o nome Bezaleel significa o seguinte: a sombra de Deus. É o significado do nome Bezaleel, do primeiro personagem que nós iremos encontrar, que nós iremos estudar nessa lição. O nome dele também pode significar: Deus é a minha proteção. Então, a palavra Bezaleel significa a sombra de Deus. No Salmo 91,
nós encontramos que aquele que habita na sombra do Onipotente, esse descansará, né? Então Deus, ele é a nossa sombra. Então nós encontramos essa primeira informação de Bezaleel. Nós também podemos trazer aqui a seguinte informação: o nome do pai de Bezaleel, que muito pouco é conhecido, que é Uri, que significa luz, resplendor. Luz ou resplendor. Já o nome do seu bisavô, porque quando você lê aqui o texto, fica complicado você entender, porque o texto diz assim, né? No versículo 2. Eis que eu tenho chamado, né, por nome, Bezaleel, filho de Uri, né? Filho de da tribo de Judá. Então você tem que identificar cada personagem desse, senão vai ficar complicado de entender, né? Por quê? Porque a Bíblia diz filho de e filho de Uri e filho de né? Quem seriam essas pessoas? Aí uma pessoa leiga que não conhece muito bem o assunto poderia confundir, dizer que um era o pai e a outra era a mãe. Aí fica complicado, né? Então nós vemos que o primeiro que é citado seria o pai, que é Uri, que significa luz ou resplendor. E o segundo, que é o bisavô de Bezaleel. Então é bom frisar isso, deixar bem frisado, que também o nome significa o seguinte, é livre, né? O nome significa livre. Bezaleel era da tribo de Judá, que significa louvor, né? Louvor. Então, o primeiro que você tem que tratar são essas informações para cada aluno da classe, né? Então, isso o aluno ele tem que colocar na mente, gravar e entender, e sair dali entendendo quem é cada personagem que a Bíblia está trazendo para nós entendermos. Então, Bezaleel, filho de Uri, que no caso seria o pai dele, e aí trata de que seria o bisavô de Bezaleel. Amém? Agora o segundo personagem que Deus chama por nome de Aholiabe. Aholiabe. E é o outro homem envolvido na edificação do tabernáculo. Foi um descendente da tribo de Dan, que é diferente. O primeiro nós vemos que é da tribo de Judá, ele é um judeu, né? Já esse é da tribo de Dan, já é outra tribo diferente, ou seja, é um danita. Então, Aholiabe, ele era um danita, isso, ele era da tribo de Dan, descendente da tribo de Dan. E a Bíblia Sagrada nos diz assim, né? E eis que eu tenho posto com ele Aholiabe, filho de Aizameque, ou Aizamaque, da tribo de Dan. Então temos essas informações de Aholiabe, né? Que você deve deixar também bem frisado aí, para explicar ao seu aluno, ou explicar a quem está ouvindo, que tem que deixar bem claro que o nome Aholiabe, né? Aholiabe significa o seguinte: tabernáculo ou tenda do meu pai. É o nome Aholiabe significa. O nome do pai de Aholiabe, que é Aizamaque, que é um nome bastante complicado, se você não tiver cuidado você pode errar, significa o seguinte: aquele que apoia ou auxilia. Aholiabe era da tribo de Dan, que significa juiz. Irã, que foi o artesão-chefe da construção do Templo de Salomão, também pertencia à tribo de Dan. Então, tem outra informação que você pode trazer, que quando foi na construção do Templo de Salomão, também Deus escolheu um homem chamado Irã, que esse também era da tribo de Dan, né? Ele era um danita. Deus também chamou ele. E essa informação você encontra no livro de Segundas Crônicas, capítulo 2, e versículo 13 e 14. Né? Então, você tem que frisar esses dois personagens. E a nossa lição, ela vai tratar do seguinte tema no primeiro tópico: homens especiais para serviços especiais. Aí vai trazer informação a Aholiabe e Bezaleel, que chamado por Deus, que Deus o chamou, Deus o próprio chamou, falou o nome dele a Moisés, né? Aí nós vamos ver a prerrogativa de Deus
Isso é, Deus chama quem Ele quer. Você tem que frisar isso e mostrar ao seu aluno que Deus ele chama quem Ele quer, né? Quem Ele escolhe, né? Ninguém pode escolher por Deus. Deus é quem escolhe quem Ele quer. E nós vemos isso em toda a Bíblia Sagrada. Pedro, ele foi convocado para exercer o seu ministério entre os judeus. Nós vemos isso aí, Deus escolheu ele. Deus escolheu Paulo para pregar aos gentios. Então Deus escolhe homens especiais para uma determinada obra especial. Isso é, Deus ele tem um chamado para cada pessoa, e cada pessoa que Deus ele tem um chamado, Deus ele tem uma obra para entregar a essa pessoa e ela fazer essa obra, né? Então o primeiro tópico que nós iremos abordar é esse na nossa lição. Nós podemos ver também que a obra de Deus, o livro do nosso pastor ou do comentarista Elianai Cabral, ele deixa frisado no livro, ele diz assim: a obra de Deus não deve ser feita relaxadamente. Então, Deus ele não aceita, ele não chama pessoas para fazer a sua obra relaxadamente, né? Deus não chama ninguém para fazer a sua obra relaxadamente. Tem que ter um preparo. E Deus ele preparou esses dois homens, conforme nós vemos na Bíblia Sagrada, no versículo 3 de capítulo 31 de Êxodo, que Deus diz assim: eu enchi ele do Espírito de Deus, eu enchi ele no tocante e coloquei sabedoria, entendimento, a ciência e todo o ofício. Isso é, Deus encheu ele, capacitou ele para ele exercer aquela obra. Então mostra que Deus não escolhe ninguém capaz para fazer uma determinada obra específica. Deus escolhe pessoas capacitadas. É claro que Deus não precisa de pessoas capacitadas para usar, porque nós vemos que o texto ele deixa bem claro que Deus ele tem poder para capacitar pessoas. Isso é, muita gente pode ter estudo, pode ter muita inteligência, sabedoria, mas muitas vezes Deus não escolhe quem tem sabedoria, porque o apóstolo Paulo fala que ele escolhe as coisas loucas para confundir aquelas que não são loucas. Então Deus muitas vezes escolhe pessoas que não têm nenhum entendimento, enche da sua sabedoria, do seu entendimento e faz com que ela pregue a palavra, faça a obra com dedicação e muita eficaz, né? Então nós vemos isso, Deus ele usa pessoas especiais para obras especiais. No segundo ponto da nossa lição, né, que iremos estudar, vai falar cheio do Espírito, sabedoria, entendimento e ciência. Então, cheio do Espírito para realizar a obra. O enchi do Espírito de Deus. Para realizarmos a obra, eu frisei aqui, né? Para realizarmos uma obra espiritual, precisamos estar capacitados pelo Espírito Santo. Então, para você realizar uma obra, você tem que deixar claro para os alunos que para você realizar uma obra, você tem que primeiro estar capacitado pelo Espírito Santo. Isso é, Deus ele tem que lhe capacitar para você fazer aquela obra. E para Deus lhe capacitar, antes você tem que ter o chamado de Deus. Você tem que ter o chamado de Deus. Então, homens especiais para serviços especiais, homens cheios do Espírito Santo, né? E de entendimento e de ciência. E eu frisei aqui no livro do pastor Elianai Cabral, que diz assim: ao escolher Bezaleel e Aholiabe, Deus investiu em suas vidas, para que os mesmos fossem inspirados e investivos para fazerem cada peça do tabernáculo. Isso é, Deus o capacitou, ao escolher Deus capacitou eles para que eles fizessem com dedicação o que ele tinha sido chamado para fazer. Então, Deus capacitou ele, né? O requisito para a obra de Deus é ser feita e ser cheio do Espírito Santo. Então, o requisito para você fazer a obra de Deus é você ser cheio do Espírito Santo. Até porque Deus ele não conta com crente ou com pessoas vazias para fazer a sua obra. Você tem que ser cheio do Espírito Santo de Deus. E quando eu digo ser cheio do Espírito Santo de Deus, é bom frisar para os alunos que ser cheio do Espírito Santo de Deus não é você ser batizado com o Espírito Santo, não é você ter dons, não é você ser aquele crente fervoroso,
muitas das vezes. Não, você ser cheio do Espírito Santo é você ter Deus na sua vida, você ter o Espírito Santo de Deus habitando dentro de você. E por o Espírito Santo estar habitando dentro de você, você precisa estar em comunhão com Deus e obedecendo a sua palavra. É o que o apóstolo Paulo ele fala em Coríntios, no capítulo 6, versículo, se não me falha, 18, que ele diz, não sabeis vós que sois templo e morada do Espírito Santo de Deus? Então, nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então, para ele habitar em nós, nós estamos cheios dele, porque se ele mora na gente, nós estamos cheios dele. Então você tem que estar conforme a palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus e fazendo a sua vontade. Então, não é você ser batizado. Ele não está dizendo que para você fazer a obra, você tem que ser batizado com o Espírito Santo. Ele não está dizendo que para você fazer a obra ou exercer o chamado, você precisa ter dons. Não, você precisa ter Deus. Ser cheio de Deus. Ser cheio do Espírito Santo de Deus. É isso que ele está querendo dizer aqui na lição. Não confundimos essas palavras. Né? No terceiro ponto, nós vamos ver usando os talentos para a glória de Deus. Né? Usando talentos para a glória de Deus. Então, eu frisei na lição o seguinte. Mais algo devemos destacar. Eu destaquei aqui. Ambos se submeteram à revelação de Deus para executar com maestria as peças dos altares, colunas, cortinas e cores. Né? Ainda frisei ainda, para fazermos alguma tarefa que glorifique a Deus, precisamos ter a consciência profunda de que foi Ele quem nos chamou. Esse é o passo, a nossa lição está dizendo aqui, esse é o passo fundamental para que nosso trabalho glorifique a Deus. Né? Depois é preciso admitir que, embora você tenha o mais importante, capacitação secular, Deus sempre é quem dá a última instrução. Experimente submeter-se a Deus e fazer qualquer tarefa para a glória dele. Então, ele deixa claro aqui que por mais que você tenha a capacitação secular, isso é, você tenha estudo, que você tenha teologia, que você tenha filosofia, que você tenha os seus estudos seculares, seja um professor, seja um bom pedagogo, seja uma pessoa bem instruída, você tem que colocar em mente que você está ali, que você foi chamado para aquela obra, não é por causa da sua capacidade, mas é que Deus lhe escolheu, né? Lhe chamou, e você deve usar os talentos que Ele lhe deu, que não vem de você mesmo, que Ele lhe deu, para que você aplique na obra de Deus e que deixe que o que você está fazendo não venha glorificar você mesmo, mas que o trabalho que você está exercendo venha glorificar o nome de Deus. O nome de Deus. E que a glória não venha para nós mesmos. É fazer o que João, né, o evangelista João, que pregava lá no deserto, João Batista, fazia. Ele dizia o quê? Que ele cresça e que eu diminua. Então, o desejo de Deus, a cada pessoa que é chamada para exercer uma obra, para exercer uma função, é entender que ele está ali, que ela está ali, que ele está fazendo aquela obra, não é porque ele é capacitado para aquilo, mas é porque a misericórdia de Deus achou graça nele de investir nele e ele fazer a obra de Deus. Então devemos usar os nossos talentos para glorificar a Deus. Né? Então devemos usar os nossos talentos para mostrar a glória de Deus. Então é para isso. Na igreja Deus tem concedido dons às pessoas. Está no livro do pastor, do comentarista da lição, né, bem frisadozinho, que ele diz assim, na igreja Deus tem concedido dons a pessoas que são investidas de sabedoria para edificarem espiritual, moral, doutrinária, o corpo de Cristo. Os ministros de Deus tornaram sábios, arquitetos e construtores da glória de Deus. Então, aqui ele está falando que Deus ele tem investido nas pessoas, né? Ele tem investido nas pessoas para que essas pessoas
ela use o seu talento para glorificar o nome de Deus. Então é basicamente isso que nós iremos estudar. E aqui conclui a lição, que é o último ponto, que é os talentos revelados na igreja. Então nós estudamos a lição passada, que fala que todo crente tem um talento. Ninguém pode dizer que não tem um talento. Agora devemos descobrir o talento e quando descobrir, saber usar ele para glorificar o nome de Deus. Amém? Então, você professor, você aluno, estude a lição, procure ler a lição, né? É bom você ler a lição, fazer pergunta ao professor. Se tiver alguma dúvida, não saia com dúvida da escola dominical de maneira nenhuma. Pergunte a ele. Você, professor, souber responder, responda aos seus alunos as perguntas que irá ser elaborada na sala, as dúvidas. Se você não souber, seja humilde para admitir que não sabe responder, que vai procurar pesquisar mais. Se você não conseguir, peça ajuda ao seu líder, né, ao dirigente da escola dominical, que ele irá lhe orientar, irá dar uma resposta e você vai trazer a resposta para a sua sala. E assim por diante, se o líder não conseguir, tem um pastor da igreja que ele vai trazer a resposta para o seu aluno, mas não pode deixar o aluno com nenhuma dúvida na sala de aula. Amém? Que Deus aí nos abençoe, que Deus aí nos ajude, em nome de Jesus.